Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Eu te convido a tomar a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, nós vamos ler do verso 5 até o verso 12. Quantos já acharam, digam amém. 1 Samuel 7, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós outros, por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomamos agora cada um dos nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Nos colocamos sobre nossas cabeças o capacete da salvação e nos cingimos com a verdade. Nos dispomos a renovar a nossa mente e a usar a nossa mente, pensar, raciocinar, refletir, estudar a palavra de Deus, somente aquilo que é puro, justo, amável, verdadeiro, de boa fama e que tem louvor. Seja isso que ocupe a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. A Igreja Internacional da Família Cristã está de aniversário, nesse mês de outubro, completando 22 anos de fundação. E eu não vejo, olhando para a situação da Igreja Internacional da Família Cristã, olhando para a palavra de Deus, eu não vejo uma outra palavra mais adequada
para esse momento, para esse mês de 22 anos de celebração, de fundação desta igreja, do que esta de 1 Samuel 7, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu estive orando, pensando numa palavra para nós, e a palavra que vinha era propósito. Eu olhava para 1 Samuel 7, do 5 ao 12, olhava para essa frase, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e vinha a palavra propósito. Aí eu disse, Deus, eu preciso trazer uma mensagem para a igreja, e eu preciso de uma palavra, eu preciso ser específico. Então Deus disse, que a igreja continue no propósito. Continua no propósito que eu determinei para esta igreja. Então, se eu tivesse que resumir numa frase toda a mensagem de hoje, a frase seria: continua no propósito de Deus. Diga glória a Deus. O que é propósito? Propósito é aquilo que você entende que você tem que fazer durante a sua vida. Propósito é aquilo que você tem que fazer no seu futuro. Ou seja, é uma missão. E uma missão em que você coloca em primeiro lugar na tua vida. Que você coloca aquilo como prioridade sobre todas as coisas. E Deus chama cada um de nós a vivermos um propósito nessa vida. Amém? Deus chamou a mim para um propósito, e Deus chamou você também a viver o seu propósito. E quando é que esse propósito termina? Termina lá na sepultura, ou na volta de Jesus. Se Jesus voltar antes da nossa morte, eu espero a volta dele. Eu estou esperando ansioso a volta dele. Então nosso propósito só vai terminar quando nós morrermos, ou se o Senhor Jesus voltar antes. Eu tenho certeza que eu não estou aqui me dirigindo a pessoas que não sabem quem são. Não estou aqui me dirigindo a pessoas que não sabem de onde vieram e nem tampouco para onde estão indo. Mas, pela graça de Deus, nós somos uma igreja pujante. Somos uma igreja viva. Pela graça de Deus, uma igreja admirável. A despeito de todas as lutas que enfrentamos, que já passamos, que estamos passando, a despeito de todos os desafios, de todas as tempestades que enfrentamos, a despeito de todas as adversidades que sobrevieram, a despeito do peso esmagador de perdas que tivemos, de perdas de irmãos, perdas de entes queridos, mas quantas vezes em momentos que nós pensávamos, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O que vai ser da igreja? E nesse momento então, Deus vinha com uma palavra, Deus vinha com uma solução, Deus vinha com uma resposta. E hoje Deus está dizendo para nós: continua no propósito que eu determinei para você. Fica firme no teu propósito, permanece no teu propósito. E você poderia estar pensando, mas pastor, e o que é que isso tem a ver com 1 Samuel 7, do 5 ao 12? O que é que isso tem a ver com Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque Ebenezer significa você olhar para trás. Mas olhar para trás não para chorar o leite derramado. Chorar para trás não para lamentar, para murmurar, para reclamar o que passou.
Até porque nós não podemos fazer nada com o que já passou. Como dizia o poeta, o que passou, passou, nunca mais voltará. Se tudo terminou, para que chorar? Então, o que aconteceu há 5 minutos atrás está no passado. Não podemos mudar o passado. Aliás, o que aconteceu há 1 minuto atrás já foi para o passado, já está lá no passado. Mas Ebenezer significa olhar um pouco atrás para reconhecer que lá nas adversidades, lá nas lutas, nas tempestades, lá nos momentos de luta, de desafios, Deus estava presente conosco. É olhar para reconhecer e dizer: Deus, eu reconheço que lá naquela luta que eu passei, naquela tribulação, naquele dia ou naqueles dias terríveis que eu passei, o Senhor não me abandonou. Eu te louvo por isso. Diga graças a Deus. Amados, Deus nunca se ausentou de nós. Às vezes a luta é tão grande, às vezes a luta é tão pesada, que a impressão que dá é que Deus se ausentou. Mas Deus nunca se ausentou de nós. Em meio às terríveis batalhas que passamos, Deus está presente. Grave bem isso. Ebenezer é também olhar para o presente e reconhecer a bondade de Deus, enxergar a bondade de Deus, enxergar a graça de Deus no presente também. Olhar para a vida e reconhecer que a vida é um milagre. A tua vida é um milagre. Nunca diga: quero ver um grande milagre de Deus. Se você quiser ver um grande milagre de Deus, olha para a tua vida. A tua vida já é um grande milagre de Deus. Cada pulsar do teu coraçãozinho agora é um milagre que Deus está operando na tua vida. Ebenezer é também olhar para o futuro. Pastor, mas o futuro pertence a Deus. Sim. Ebenezer é olhar para o futuro com os olhos da fé, crendo que se ele esteve até hoje, não será diferente amanhã. Diga louvado seja Deus. Não será diferente. É clamar: Senhor, quais os próximos desafios? Senhor, a igreja está completando 22 anos, vai entrar para o 23º ano. Senhor, quais os próximos desafios para este ano? Senhor, quais os próximos passos? Senhor, mostra-nos aonde nós erramos. Senhor, mostra-nos aonde nós acertamos também. E quando olhamos para esse texto de 1 Samuel, aliás, os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, Samuel vai narrar um dos acontecimentos mais trágicos de todo o Antigo Testamento. Não o pior, mas um dos piores momentos, um dos mais trágicos de todo o Antigo Testamento. O povo de Deus sendo atacado pelos filisteus. Os filisteus eram os arqui-inimigos de Israel. Eram inimigos supremos de Israel. Os filisteus então derrotam Israel em um lugar chamado Ebenezer, um vilarejo de Efraim, bem ao centro de Canaã, chamado Ebenezer. Os filisteus então, com um exército muito maior, muito mais poderoso que o exército de Israel, ataca Israel ali, derrota a Israel. O povo de Deus então tem uma baixa de mais de 30.000 homens. Alguns estudiosos, para serem exatos, dizem que 34.000 israelitas morreram nesse combate, nesse ataque dos filisteus. Eles levaram a arca da aliança,
tomaram a Arca da Aliança de Israel, levaram embora. Houve grande comoção em toda a nação, em todos os judeus. Grande comoção, comoção muito forte. E o sacerdote Eli, quando tomou conhecimento da derrota, e de que os filisteus haviam tomado a Arca da Aliança, e de que seus filhos haviam morrido na batalha, o sacerdote não suportou e caiu morto. A sua nora estava nos dias de dar à luz, e ela então deu à luz a um menino, e colocou o nome no menino de Icabode. Icabode significa: foi-se a glória de Israel. Em outras palavras, acabou a glória de Israel. Mas o que nos chama a atenção é que em meio a toda essa tragédia, em meio a toda essa desgraça, Deus traz uma palavra ao profeta Samuel. Queridos, em meio às piores lutas, saiba que Deus sempre vai trazer uma palavra, um socorro, um alívio, uma bênção. Nós enfrentamos lutas terríveis na pandemia, mas em meio a toda a luta, toda a tragédia que foi a pandemia, Deus trouxe uma bênção para a igreja. Deus sustentou, Deus guardou, pessoas ajudaram, proprietários do prédio colaboraram com descontos, pessoas ofertaram de uma forma especial. Deus trouxe uma palavra, Deus trouxe uma bênção, um consolo, e para a glória do Senhor, aqui estamos nós, e o Senhor está dizendo: continua no propósito que eu tenho para você. Louvado seja Deus. Então Deus trouxe uma palavra ao profeta Samuel, no meio dessa tragédia toda, para que ele exortasse a nação. Está no verso 3, para que Samuel exortasse a nação a se converter de todo o coração. Então está dizendo assim no verso 3, que nós lemos já de 1 Samuel 7. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração do Senhor, preparai o coração ao Senhor, e servi ao Senhor, a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Uma palavra de exortação à nação, ao povo de Israel, que Deus deu ao profeta Samuel, para que o povo se convertesse de coração, porque o povo havia se afastado de Deus. O povo de Deus havia mergulhado na idolatria. Então Samuel diz: olha, convertam-se, mas convertam de todo o coração. Rejeitam os ídolos. Joga os ídolos fora, sai da idolatria. Faz um concerto com Deus. E sirvam ao Deus eterno, a Ele somente, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Essa foi a palavra de Deus, e Samuel transmitiu à nação, e o povo obedeceu. Aqui está o segredo: o povo ouviu, não apenas ouviu a voz de Deus, mas o povo obedeceu, e veio em seguida a derrotar os inimigos. Veio a derrotar os filisteus de uma forma espetacular, e tomaram de volta a Arca da Aliança. Glórias a Deus. A importância da obediência à palavra que Deus dá para nós. Obedecer a palavra. Diante da vitória espetacular, então, Samuel ergue uma pedra como um memorial, para que as futuras gerações lembrassem. Esse é o propósito de um memorial, para que as futuras gerações se lembrem daquela vitória, daquela bênção, daquele milagre. Então ele erigiu essa pedra e colocou o nome de Ebenezer.
ali no lugar da vitória. Agora, pensa comigo. Ebenezer significa pedra de ajuda. Essa palavra traduzida do hebraico significa pedra de ajuda e também significa gratidão. Mas ele colocou o mesmo nome do lugar onde eles haviam sido derrotados, do vilarejo chamado Ebenezer, onde os filisteus conseguiram uma vitória terrível contra os judeus. E agora, os judeus vencem os filisteus, derrotam os filisteus, reconquistam a arca de aliança de volta, e Samuel coloca o mesmo nome naquele memorial Ebenezer. Sabe o que significa isso? Nesse momento, Samuel olha para trás e vê a mão de Deus lá naquele dia da derrota. Samuel olha um pouco para trás e reconhece a presença de Deus, mesmo em meio àquela terrível derrota que eles haviam sofrido dos inimigos. Mas ele está dizendo: Deus, o Senhor não nos abandonou, o Senhor estava conosco. E reconhece a grande vitória que agora Deus está dando no presente para Israel. E ele então erigiu um memorial, uma pedra, com o nome Ebenezer, e acrescentou a frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Até este lugar nos ajudou o Senhor. Até este momento nos ajudou o Senhor. Que coisa gloriosa. E com isso então Samuel reconhece a presença de Deus não só na vitória, mas está reconhecendo a presença de Deus também na derrota. Aqui está uma lição para nós. Nós não reconhecemos a presença de Deus apenas nas vitórias, não, mas reconhecemos a presença de Deus também nas derrotas. Estamos aqui, neste mês de outubro, celebrando os 22 anos de fundação do ministério da Igreja Internacional da Família Cristã, reconhecendo, olhando um pouco atrás e reconhecendo, em meio a todas as lutas que a Igreja Internacional da Família Cristã de Ribeirão passou, Deus estava presente. Em meio às terríveis lutas que a Igreja Internacional da Família Cristã de Jaboticabal passou, Deus estava presente. E em meio às terríveis lutas que a Igreja Internacional da Família Cristã de Cajuru passou, Deus nunca se ausentou. Diga: louvado seja Deus. Então, queridos, Samuel está aqui reconhecendo a presença de Deus, não apenas na hora do consolo, mas também na disciplina. Reconhecendo a presença de Deus, não apenas no momento em que Deus abraça, mas também no momento em que Deus corrige. Reconhecendo a presença de Deus, não apenas nas derrotas, nas vitórias, nas derrotas também. Louvado seja Deus. Quem sabe, agora eu vou conjecturar um pouco, quem sabe Deus me colocou aqui, diante de pessoas que têm olhado para as derrotas com tristeza, têm olhado para o passado com tristeza, como se Deus tivesse ausentado. Deus está dizendo nessa manhã: eu nunca te abandonei. Quem sabe você tem olhado para as perdas do passado, para as lutas, para as adversidades do passado, para as tempestades que você enfrentou no passado, e sentindo a ausência de Deus. Deus está dizendo nesta manhã: eu nunca te abandonei, eu nunca me ausentei de você. Não apenas quando Ele nos consola, mas também quando Ele nos disciplina. Não apenas quando Ele nos abraça, mas também quando Ele nos corrige. Diga: Deus está presente. Vou te dar 30 segundos para você adorar o Senhor.
Adore o Senhor que nunca te abandonou. Adore o Senhor que nunca te deixou sozinho, mesmo em meio às terríveis lutas que você passou. Até aqui o Senhor te ajudou. Diga, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer algo para você que é importante. Sempre nós lembramos disso, que Deus nem sempre nos leva a lugares bonitos e agradáveis. Muitas vezes, Deus nos leva também a desertos e vales. Nem sempre Deus nos conduz a lugares maravilhosos. Sempre que Deus ia disciplinar o povo de Israel, Deus levava o povo para o deserto. Porque no deserto não tem nada de atração, só tem areia e pedra. Ali o povo tinha que olhar para o rosto de Deus, tinha que olhar para a face de Deus, tinha que buscar a Deus. Muitas vezes Deus nos leva para desertos, para a gente se aproximar mais dEle, para a gente olhar mais para Ele. Pastor, mas certeza disso? Deus nos leva a desertos, Deus nos leva a vales. Sim, leva. Porque desertos e vales, queridos, são oportunidades. Simbolizam oportunidades para nós. Significa que Deus quer a gente mais perto dEle. Deus quer a gente mais próximo, Deus quer a gente mais íntimo dEle. Por que a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Por que é preciosa a morte? Por que para Deus a morte dos santos ela é preciosa? E Ele não diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos pecadores. Não, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque vão para mais juntinho dEle. Porque Ele deseja a gente mais pertinho dEle. Deus nos leva a desertos e vales, porque quando estamos passando por desertos e vales, nós enxergamos o que de fato está dentro de nós. Há muita coisa que a gente não consegue enxergar dentro de nós, se não estivermos passando por um deserto e por um vale. Querem um exemplo bíblico disso? Querem um exemplo bíblico de que desertos e vales são oportunidades? É só olhar para Jó, capítulo 42, verso 5. A palavra de Jó, ele diz assim: depois que passou por todo o deserto, todo o vale, depois que passou por todo tipo de desgraça que um homem poderia passar na terra, Jó fez a seguinte declaração: Senhor, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Jó está sentindo como se a presença viva de Deus. Senhor, antes de tudo que eu passei, eu te conhecia, mas só superficialmente. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Lógico que Jó não estava vendo a Deus com seus próprios olhos, literalmente, mas a fé dele era tão grande agora, a presença de Deus era tão real e tão forte agora, que era como se ele estivesse vendo com seus próprios olhos a face de Deus. Por isso ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te enxergam, meus olhos te veem. Ele sente a presença viva de um Deus amigo, de um Deus salvador. Louvado seja Deus. Quer um outro exemplo? No Salmo 119, no verso 71, o autor diz assim: Senhor, foi bom para mim ter passado por aflição. Foi-me bom ter sido afligido. Você acha que alguém gosta de aflição?
Não, ninguém gosta de passar por aflição. Mas o salmista diz: Senhor, foi bom eu ser afligido, porque isso me aproximou mais do Senhor. Louvado seja Deus. Está aqui, ó, Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Hoje, depois da aflição, eu conheço melhor os teus decretos. Eu sinto mais a tua presença. A minha fé foi multiplicada. Diga graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, queridos, lembrando sempre de 1 Coríntios 10, 13. Essa palavra é tremenda. O que é que diz 1 Coríntios 10, 13? Que Deus é fiel e jamais permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Amém? Deus vai te levar para o deserto, sim, eventualmente, para um vale, sim, mas Ele nunca irá permitir que você seja tentado além da tua capacidade de suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos dará o livramento. Graças a Deus. Ele diz em Isaías 41, 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Não tenhas medo, eu sou teu Deus. Eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É um Deus real, é um Deus presente, é um Deus vivo, que não nos abandona. Graças a Deus. Quando Israel foi exilado, os irmãos conhecem a história da Babilônia. O povo foi levado cativo por um rei maligno chamado Nabucodonosor. E por 70 anos o povo de Israel sofreu nas garras de Nabucodonosor, exilado na Babilônia. E em meio àquela terrível situação, Deus tomou o profeta Ezequiel e o levou a um vale, em uma visão. E Deus não mostrou a Ezequiel as belas paisagens da Babilônia, Deus não mostrou a Ezequiel as belas cidades da Babilônia, mas Deus mostrou a ele uma visão chocante, terrível. Um vale cheio de ossos de cadáveres ressequidos. E Ezequiel ali, diante daquela visão chocante, daquela imagem terrível, ele poderia ter questionado a Deus, mas ele não questionou. Ao invés dele questionar a Deus, foi Deus quem perguntou a ele: Ezequiel, porventura podem reviver esses ossos? Evidentemente que a resposta dele, pela ótica humana, seria não. Mas a nossa ótica não é humana, a nossa ótica é divina. E pela ótica divina a resposta seria sim. Ezequiel então disse para Deus: Deus, tu sabes. Olha que resposta curta, porém profunda. Ezequiel, podem reviver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Com essa palavra, Ezequiel está querendo dizer para Deus assim: Deus, há uma convicção no meu coração de que o Senhor pode, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus, há uma convicção no meu coração que não há impossível para o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E Deus então mandou que Ezequiel profetizasse. Ezequiel profetizou, obedeceu. Deus colocou espírito nos ossos, Deus colocou carne, Deus colocou tendões, Deus colocou peles, e se levantou, se colocou de pé um grande, inumerável exército. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, queridos. Como diz em Romanos, no capítulo 4, verso 17, é o Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Em meio a tantas lutas que passamos até hoje, ali estava Deus presente, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Ebenezer então nos leva a olhar para trás e reconhecer que em meio às terríveis batalhas que nós passamos, Deus estava. Em meio a todo momento de desesperança que enfrentamos, de desespero que passamos, de tristeza que passamos, Deus nunca se ausentou, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Graças a Deus. Sua boa mão trouxe sobre nós consolo, sua boa mão trouxe sobre nós disciplina, sua boa mão trouxe sobre nós força para lutar. A sua presença nos acolheu, nos sustentou, mas nos confrontou também. Em meio às tragédias nos levaram ao pranto, nos levaram muitas vezes a dores profundas na alma, choros profundos, mas Deus nunca se ausentou. Louvado seja Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã, que você sairá daqui, ou após essa mensagem que você está ouvindo, com um novo sentido para a tua vida. Diga graças a Deus. Um novo ânimo para cumprir todo o propósito de Deus para a tua vida. Uma nova perspectiva de vida. Glória a Deus. Até o fim. Olhando para o presente e dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com o coração cheio de gratidão, de alegria, de adoração, reconhecendo as bênçãos de Deus, reconhecendo as misericórdias de Deus, reconhecendo a graça de Deus, a paciência de Deus. E curiosamente, Ebenezer também significa olhar para o futuro. Olhar para o futuro, por quê? Porque a própria expressão, quando diz até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui indica uma jornada ainda incompleta. Amém? Estamos aí, estamos na batalha. Até aqui nos ajudou o Senhor. Indica uma jornada incompleta. Tem dias à nossa frente. Dias e dias à nossa frente. Temos tempos vindo aí à nossa frente. Ele esteve conosco até hoje, não vai nos deixar amanhã. Com certeza, glórias a Deus. Podemos contar com a sua misericórdia, podemos contar com o seu perdão, podemos contar com seus ensinos, aleluia, com a sua disciplina, certo de que nenhuma tragédia que venhamos a enfrentar será maior do que o seu amor. Amém. Certo de que nenhum dia mau que porventura venhamos a enfrentar será maior do que a sua misericórdia, do que a sua força, do que o seu poder. Nenhuma tragédia será maior que a sua bondade, que a sua misericórdia sobre nós. Quanto mais longa a prova, quanto mais longa a luta, quanto mais terrível a batalha, mais bênçãos virão. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Você pode olhar para as conversões mais sinceras, as conversões mais firmes, as pessoas que mais amam a Deus, são mais fiéis a Deus. A conversão delas aconteceu em um momento de extrema necessidade, batalha mesmo, no furor de uma batalha. Pode observar. Quando nós estamos passando um momento de angústia, de ansiedade, nós suspiramos por uma resolução rápida. Lógico, nós queremos sair daquela circunstância, daquela situação o mais rápido possível. E muitas vezes parece que Deus ausentou ou que Deus está inativo. Ao contrário, Deus está fazendo
uma cuidadosa preparação para as bênçãos que serão derramadas em nome de Jesus. Não murmure, não reclame. A murmuração atrai maldição. Louve a Deus. Deus não abençoa os murmuradores. Deus não abençoa os ingratos. Deus não abençoa quem não reconhece. Você receberá muito mais de Deus quando você olhar para aquilo que Deus já colocou em tuas mãos, com toda gratidão, com o coração cheio de alegria por aquilo que Deus já te deu. Deus só tem o desejo de abençoar mais e mais e mais. Deus é abençoador por natureza. Deus não tem prazer nas derrotas, nos fracassos. Deus quer nos abençoar. Curve sua fronte, por favor. Vamos orar um pouco mais a Ele. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse momento de gratidão a Ti, por esses 22 anos da igreja, Pai, por esse propósito que o Senhor tem para com essa igreja, com cada pessoa aqui, com cada um de nós. Graças te dou, ó Deus, por haveres criado esta igreja conforme a tua graça, teus desígnios. Graças te dou por teres me criado também conforme a tua imagem e semelhança. Graças te dou por tudo que já recebi do Senhor, porque eu nada trouxe para o mundo e nada levarei também do mundo. Senhor, eu reconheço que o Senhor me deu uma vontade livre para agir de acordo com os teus propósitos. Eu reconheço, Senhor, que sou livre para praticar o bem e seguir a verdade. Por isso, nessa manhã, eu abro mão, ó Deus, da minha liberdade de escolha e decido seguir o teu caminho. E decido fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os teus propósitos são elevados. Teus propósitos são santos. Teus propósitos são puros. A palavra que o Senhor deu para nós nesta manhã é: continue nos meus propósitos. E eles são perfeitos. Nós sabemos que eles são eternos. E nós nos inclinamos nessa manhã a eles. Inclinamos o nosso coração a Ti, renunciando os nossos próprios caminhos, renunciando aos nossos próprios planos. Nos submetemos, ó Deus, aos Teus caminhos, aos Teus planos, porque reconhecemos o Senhor como nosso Senhor supremo. E nos entregamos de todo o nosso coração, todo o nosso ser. Ó Pai querido, nós Te adoramos, nós Te bendizemos por tudo, nós Te glorificamos por tudo. Senhor, eu oro por cada membro desta igreja, da congregação de Ribeirão Preto, da congregação de Jaboticabal, da congregação de Cajuru. Pai, eu peço por aqueles que estão enfermos, o Teu Espírito de cura vem sobre eles. Pai, eu peço por aqueles que desanimaram, que afastaram, que desistiram, que jogaram a toalha. Deus, o Teu Espírito é quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Pai, alcance cada um e traga de volta em nome de Jesus. Pai, a cadeira deles estão vazias, esperando por eles. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós Te pedimos. Deus, em nome de Jesus, consagramos a Ti o próximo ano, os próximos desafios, os próximos passos. Ajuda-nos, ó Deus. Pai, eu oro por todos aqueles que dizimaram e ofertaram
com gratidão no seu coração, contribuindo com a obra do Senhor, sustentando a casa do Senhor, sustentando as despesas da casa do Senhor, sustentando a minha mesa, a minha família, Deus. Então recebe, Deus, a minha gratidão. Oh Deus, de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloquemos-nos de pé, em gratidão a Deus, levantemos nossas mãos. Depois dessa oração final, você poderá fazer a tua oferta, trazer o teu dízimo, eu quero abençoar. Depois dessa oração, também, se você necessita de uma oração específica, eu gostaria que você viesse à frente. Eu quero ungir você, eu quero abençoar você, eu quero ajudar você a se fortalecer mais na tua fé, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, graças por esse momento tão precioso, graças por tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A tua palavra que ministrou aos nossos corações essa manhã. Oh Deus, a ti tributamos toda a honra, toda a glória. Muito obrigado, Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, Ele é digno da glória. Amém.